Capítulo 2, livro do Êxodo, capítulo 2, vamos ler o versículo 10. Êxodo 2, 10. Diz assim, todos acharam? Fácil, né? O Êxodo, o segundo livro da Bíblia aí, né? É quase a segunda página depois disso, então. Diz assim: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esse lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos aqui, reconhecendo que Tu és um Deus grandioso e somos pequenos diante de Ti, infinito em graça e misericórdia. Tu és o Deus sim que fala com os seus e ensina o seu povo o caminho que deve andar. Nessa manhã nós te pedimos, Pai, fale conosco através de Sua palavra, que a nossa mente, ó Pai, seja iluminada e elucidada pela Sua palavra e pelo Seu conhecimento. Entendemos, Pai, que sem o Teu Espírito nunca iríamos aprender a Sua palavra, mas é Ele que nos ensina tudo aquilo que precisamos ouvir. É Ele que nos ensina, Pai, tudo aquilo que precisamos mudar. É por isso que nessa manhã, ó Deus, nós pedimos que o nosso coração esteja aberto para receber essa semente preciosa que é a Sua palavra. Fale conosco, Pai, de maneira profunda e contundente. Que a nossa mente, Pai, se apegue totalmente à Sua palavra e tenha atenção voltada para ela. Nós sabemos da semana tarefada, da semana difícil, mas estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Sua voz e aprender um pouco mais com o Senhor, pois a Sua palavra, Pai, é alimento para a nossa alma e alento também para o nosso corpo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Senta aí, mas não é para dormir não. É só para você sentar e relaxar um pouquinho. Nós estamos falando sobre o livro do Êxodo, que trata da saída do povo de Deus do Egito rumo à terra de Canaã, ou o regresso do povo até a sua terra. Porque nós já explicamos um pouco, né, nos versículos anteriores, no domingo passado, e também em outras pregações, acerca de como que o povo vai parar no Egito. É claro que é sempre bom a gente recapitular algumas informações, porque aí você consegue se inteirar dentro do assunto no qual está sendo abordado. Você sabe muito bem que lá no livro de Gênesis, no capítulo 12 para frente, quando Deus chama um homem chamado Abraão, lá da terra do seu pai, trazendo promessas para ele, ou trazendo uma palavra direta para ele sair da terra, da casa do pai, da parentela, para uma terra que ele ainda ia mostrar. Deus chama um Abraão para ser um peregrino, onde ele não sabia para que lado ele iria mais. Ele iria debaixo da ordem de Deus, iria dos preceitos de Deus. Abraão obedece a sua palavra, claro. Abraão, depois de muito tempo, tem um filho, tem o primeiro filho chamado Ismael, depois tem Isaac. Isaac vai gerar 2 filhos, esses 2 filhos, um deles gera 12 filhos. Dentro desses 12, um é vendido pelos irmãos e vai para o Egito, e através desse, que é o José, o povo no período de fome vai buscar refúgio no Egito. E depois de o povo buscar refúgio no Egito, o povo acaba morando no Egito, já que não tem comida lá em Canaã, e só no Egito tem comida. E aí você vê que Deus lá para Abraão promete que ele teria um filho, que ele seria pai de uma nação, mas que o povo seria levado cativo e escravo para uma terra estranha. Você percebe que essa escravidão não era somente um trabalhador de CLT, como nós temos por aí no nosso país, né? Que é quase uma escravidão, onde você não tem hora para pegar, aliás, tem hora para pegar, mas não tem hora para sair, não é? O pagamento atrasa, você não pode reclamar. A alimentação é cortada, você não pode falar. Não é assim? Quem trabalha de carteira assinada sabe o que eu estou falando. Mas era uma escravidão totalmente severa, porque o povo precisava ser, né, governado com dura servidão, porque eles precisavam entender o valor do que é ser liberto através da escravidão. E aí Deus vai fazer com que esses homens e mulheres, crianças, todos eles sejam escravizados. E aí você vai ver que o período que José estava no Egito e vivo, que a Bíblia diz 110 anos, foi um período maravilhoso que o povo viveu. O povo tinha comida, tinha bebida, tinha fruta, tinha carne, tinha tudo, água. Mas quando José morre, se levanta um novo rei ou um novo faraó.
E quando esse rei se levanta, esse novo faraó se levanta, ele não conhece José. E nós falamos semana passada, e vale a pena lembrar, quando diz que não conheceu José, não conheceu o legado que José deixou. Ele não sabia que através de José, aquele povo ainda estava de pé, porque a estratégia que Deus deu para José fez com que eles pudessem ter comida. Diante de todo esse cenário, se levanta um homem no meio, que é colocado como rei do Egito, que vai começar a oprimir o povo. Porque você vai aprender hoje que existiram 3 tentativas para que o povo não multiplicasse e não viesse um libertador no meio do povo. Porque quando Deus fala com Abraão, disse que o povo ficaria lá 400 anos, mas que eles voltariam para a sua casa. Só que como é que eles iriam sair dessa escravidão sem um libertador? Porque quando você pega algo que dá lucro, é difícil de tirar. Como eu falei na outra semana, hoje a igreja é vista como um grande comércio. Isso você aprendeu aqui em algumas pregações atrás. Pedro, quando olha para a igreja, vê que a igreja é tratada como um comércio. Pedro fala para a igreja que eles seriam tratados como mercadoria, porque os líderes têm um trabalho de escravizar as pessoas para continuar arrancando o dinheiro delas. O líder faraó olhava para o povo de Deus e enxergou uma oportunidade de conseguir extrair deles algo que ele não conseguiria de maneira legal. Então ele começa a oprimir o povo, trazendo, uma dura servidão para que eles fossem aniquilados ao ponto de ser 100% alienado a faraó. E a primeira estratégia que ele traz é colocar jugo sobre o povo, que é o que nós lemos semana passada, que está lá no versículo 14 do capítulo 1, que diz assim, livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 14. E lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania os serviram. Você vê que eles faziam o povo servir com tirania, era trabalho. Por quê? Segundo a ciência, quanto mais cansado o homem está, menor é o poder de fertilidade que ele tem. Isso está na ciência, tá? Depois você pode pesquisar no Google que existe essa informação lá. Então, como o homem trabalhava o dia todo, começava a trabalhar de 6 da manhã até 8 da noite, quando ele chegava em casa ele estava extremamente cansado e dificultaria muito a questão da reprodução. Mas a promessa que está sobre o povo de Deus não é diretamente por causa do povo, é o Deus desse povo que prometeu que eles se multiplicariam em meio a uma terra estranha. Porque quando Deus fala com Abraão que a descendência dele seria numerosa, não era somente em Abraão, era na descendência seguindo Isaac, Jacó, José, os 12, todos eles seriam numerosos, e eles iriam cumprir aquilo que Deus falou fielmente, mesmo que o faraó não gostasse. Então o faraó tem o primeiro trabalho, o primeiro plano para poder aniquilar o povo. Por quê? Se começa a se multiplicar muito o povo, pode acontecer uma grande rebelião, como nós falamos aqui. Quando você olha o número de político é muito pequeno comparado à grande nação do Brasil. Mas esse pequeno número de políticos consegue dominar toda uma nação. É óbvio que, segundo a Bíblia, as pessoas precisam de um governo para ter regras e diretrizes, porque na verdade é isso que nos separa dos animais. O animal vive por instinto, o ser humano vive debaixo de regra. Então o povo precisava ter regra para entender o que é ser escravo, para valorizar quando eles estivessem fora da escravidão. É por isso que Deus não poderia aliviar esse trabalho da escravidão, porque era necessário esse processo de aprendizado, e você vai entender mais à frente por quê. É por isso que quando chega no versículo 15, o segundo trabalho, o segundo plano de Faraó para aniquilar o povo de Deus, já começa a se tornar diferente. Porque se o primeiro trabalho e o primeiro plano era fazer o povo servir com dura serviço e não tiver tempo para nada, o segundo plano é mais incisivo e direto. Vamos ler o versículo 15 para você entender. Está me ouvindo aí, crente? Amém? Preste atenção, hein? Versículo 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras, das quais uma se chamava Sifá e outra Puá, dizendo: quando servir as parteiras hebreias, examinai se for filho e matai-o, mas se for filha, deixa que o quê? Que viva. A ordem do faraó era o seguinte: olha só, quando for nascer criança, se for menino você mata, mas se for menina você deixa viver.
porque as mulheres naquele período eram vistas como serviçais. As mulheres hebreias poderiam fazer comida, poderiam fazer a questão da tecelagem, elas poderiam trabalhar para as egípcias e também para os egípcios. Então uma escrava era muito mais valiosa do que um escravo, porque o homem tem muito mais força do que uma mulher. E isso não é machismo, tá? Isso é ciência. Tudo bem? Você encontra isso em 1 Pedro. Então, para Faraó, se ele acabasse com os homens, duas coisas aconteceriam: enfraqueceria o povo e não teria como se multiplicar, porque quanto mais homens nascessem, maior o número de soldados. Eles não queriam isso, eles queriam aniquilar a força do povo de Deus, e a ordem de Faraó era essa. É claro que duas parteiras não era o suficiente para cuidar de toda uma nação. Aqui é citado duas mulheres com o nome de maneira nominal, para provar como que elas eram e o que elas representavam diante de todas as outras que estavam em volta. É óbvio que existiam outras, e a Bíblia não coloca nome das pessoas à toa. Quando a Bíblia vai colocar nomes em personagens, sempre vai destacar nesse personagem a importância e a relevância de algo que ele realizou. Porque você vai perceber que nem todas as pessoas são citadas com nomes. Algumas são citadas somente pelos feitos. Amém? Então, elas são citadas por algumas particularidades. Vamos continuar, versículo 17. As parteiras, porém, fizeram o quê? Versículo 17, livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a quem? E não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram o quê? Os meninos viver. Se as outras parteiras estavam fazendo, essas duas aqui, a Bíblia aponta que não fizeram. Isso vai colocar uma grande contraponto na vida dessas duas mulheres. Primeira coisa que você tem que entender: elas eram mulheres que temiam a Deus. Isso nós estamos falando de um povo que está vivendo no Egito, tá? Não é como você hoje que vem na igreja, congrega, escuta a palavra, né? Não estamos falando de pessoas que estão ouvindo pregações. Estamos ouvindo pessoas que ouviram Deus lá atrás, ou sabem de histórias de Deus lá atrás e sentiram o temor no coração. São pessoas que estão cientes somente de história de boca a boca. Não existe pregação nesse período ainda. Então são mulheres que se encheram do temor de Deus e não fizeram isso. Outra coisa, quando é citada por hebreias, o termo hebreu aqui era para a identificação entre os povos. Primeiro, era para um hebreu identificar outro hebreu, e os outros povos identificar que eles eram também hebreus. Porque vale a pena ressaltar, e eu já disse para vocês aqui, que nesse período e também até hoje, Deus só tem prioridade e só cuida do seu povo. As outras pessoas vivem debaixo da graça comum. O povo de Deus era tratado dessa maneira, de perto, assistido. É por isso que Deus separa duas mulheres nesse período, para que elas tivessem temor no coração e não fizessem o que Faraó estava mandando. É por esse motivo que é citado os dois nomes e são citadas essas duas mulheres, porque elas fizeram coisas que as outras não fizeram. É por isso que é colocado de maneira nominal. E aí no versículo 18 diz assim, vamos continuar. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizesse isso, deixasse viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas. Antes que chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Faraó vai perguntar para elas: vem cá, por que vocês não obedeceram a minha ordem? Por que vocês não fizeram o que eu lhe ordenei? Por que vocês não obedeceram uma ordem direta de um rei e de um líder? Elas respondem: não, é porque elas são vigorosas. É lógico que existe uma grande duplicidade na informação do texto. Primeiro, elas estão mentindo, tá? Segundo, né, elas estão exaltando as mulheres hebreias e menosprezando as egípcias. Ela está fazendo uma exaltação onde as mulheres hebreias têm muito mais vigor do que as egípcias. É claro que Deus não é conivente com a mentira de ninguém, mas elas, diante do Faraó, elas temeram o que poderia acontecer com a sua vida. E por esse temor, e lembrando que nesse período aqui não existia justiça, a ordem do Faraó era expressa: se ele mandasse matar, não existiria uma pessoa que pudesse livrar essa pessoa da morte.
E o medo da morte sobre essas mulheres fizeram com que elas mentissem diante do faraó. Então, mesmo elas tendo temor, elas ficaram com medo da reação ou da consequência que isso viria. E elas dizem que as egípcias não são vigorosas como as hebreias. E aí, você vê que elas menosprezam as egípcias de frente para o faraó. Você vê que elas tiveram medo de morrer por causa de uma mentira, mas não tiveram medo de menosprezar as egípcias por conta daquilo que elas estavam falando. E estão dizendo, não, mas quando nós chegamos lá, já nasceram as crianças, sendo que elas mesmas colocaram no coração para não fazer nada com os meninos, porque Deus já tinha provido um libertador para o povo dali do meio daquelas crianças. Continuando, versículo 20. E Deus fez bem as parteiras e aumentou o povo e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituíram família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem dos hebreus lançai no Nilo, mas todas as filhas deixam viver. Você vê que mais uma vez faraó tem mais uma estratégia para tentar aniquilar o crescimento do povo de Deus. Se as parteiras não tiveram coragem de matar as crianças, faraó vê que ele mesmo não pode fazer isso, ele ordena que a estratégia seja diferente. Faz o seguinte: bota as crianças no rio, que elas morram afogadas. Já que vocês não querem matar quando elas nascer, deixa nascer então. Deixa nascer e coloca no rio para que elas morram. Você vai percebendo que a estratégia vai mudando, mas o êxito não vai acontecendo. Ele vai tentando aniquilar o crescimento do povo de Deus, mas o Deus que prometeu isso para o povo, ele não poderia mudar a sua palavra. O povo precisava crescer, o povo precisava ser numeroso, o contingente precisava evoluir, porque foi isso que Deus disse para o povo e disse para os patriarcas. E agora Faraó diz: faz o seguinte, coloca as crianças no rio, deixa que elas morram afogadas. E aí é onde começa a história de Moisés. Dentro desse cenário onde não se pode mais matar as crianças quando nascem, e as crianças são lançadas no rio ao nascerem, sendo meninos, é aonde começa a entrar a história de Moisés. E há uma grande particularidade sobre a vida de Moisés, porque algumas coisas têm uma ambiguidade muito grande. Tanto o seu nome, quanto a sua formação, da onde ele vem. Então, você precisa ter essa atenção em quem foi Moisés, para você entender lá na frente por que Deus o chamou. Deus não chama Moisés por ser mais um, porque Deus poderia chamar qualquer pessoa. Deus poderia levantar qualquer pessoa, mas Deus levanta Moisés dentro de uma particularidade muito grande. E é isso que você precisa se atentar hoje. É isso que eu peço que você ouça com atenção. Amém? Capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Uma mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu durante quantos meses? 3 meses. A ordem do faraó não havia mudado. As crianças que nascessem meninos ou crianças do sexo masculino eram para ser jogadas no rio. Mas, dentro desse meio tempo, no meio de tudo isso, um homem da casa de Levi, um homem da linhagem levítica, um homem e uma mulher da mesma linhagem têm um filho, só que eles não têm coragem de lançar o menino no rio. Eles olham para aquele menino, o menino é muito formoso, sabe aquela criança que é bonitinha? Já viu criança bonitinha? Tem criança que nasce com carinha de joelho, não é não? Você nunca viu uma criancinha que nasce com aquela carinha de joelho toda enrugadinha? Né? Você nunca viu não, gente? Aquela criancinha que nasce toda feinha, esquisita. Mas tem criança que nasce bonita, parece que aqueles bebezinhos reborn. Criança nasce bonita, o cabelinho já de lado. Quando o pai e a mãe olham para Moisés, vê aquela criança bonita, sabe? Aquela criança vistosa, fala, não tenho coragem de jogar esse menino no rio. Só que o texto diz que ele vem de uma linhagem preciosa. Ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele vem de uma linhagem levítica, tanto o seu pai quanto a sua mãe, provando de maneira clara e evidente que não existia mistura em Moisés. Moisés não vem de um homem hebreu e uma mulher egípcia, ou uma mulher hebreia e um homem egípcio. Moisés já é puro na questão da linhagem, já no seu nascimento, ou na sua formação. E a sua mãe
olhando para eles, esconde ele por 3 meses. Mas no versículo 3, vamos continuar. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto, de junco, e calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no castiçal à beira do rio. Agora, algumas informações são importantes para vocês entenderem. Eles não podiam esconder mais durante um tempo. Por quê? Naquele período, Faraó já estava enfurecido com o povo desobedecendo a sua ordem. E o que ele mandou fazer? Entrar de casa em casa. Entra nas casas, revira tudo, como uma revista. Quando você vê que tem uma operação policial, que a polícia entra na casa de alguém, você vê que eles vêm com o mandato na mão e começa a revistar tudo. Não é assim que funciona? Olha a gaveta, olha a caixa, olha o que tiver, guarda-roupa, embaixo da cama, todas as portas, a revista. Era para que alguém estivesse escondendo alguma criança, essa criança fosse tomada. E eles sabiam que não dava para esconder mais, porque olha só, criança de 3 meses, será que chora muito? Me ajuda aí. Chora muito? Levanta a mão aí quem teve filho. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí quem já ajudou a criar criança. João, levanta a mão aí. 3 meses, será que chora muito? Ô Roberta, chora muito com 3 meses? Ô Luciano, chora muito com 3 meses? A criança fica inquieta, tem cólica, não dorme? Como é que se esconde uma criança de 3 meses dentro de casa? Onde toda hora passa um guarda, toda hora passa um egípcio querendo procurar. Não dá para esconder. Então chega no período que a situação entra num nível insustentável, ao ponto de que eles têm que tomar uma atitude. E na verdade a ordem de Faraó não era para fazer do jeito que eles fizeram. Era para jogar a criança no rio, como se você joga um saco de alguma coisa. Jogar a criança para a criança morrer e se afogar. Era assim que ele falou. Mas eles têm uma grande ideia, que é no versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Junco é um tipo de vegetal, um tipo de planta que é muito utilizado lá no Oriente, ou também no Ocidente. É muito utilizado hoje na China. Ele serve para você fazer cestos, barcos. É um tipo de vegetação muito densa e bem consistente, que bem entrelaçada, bem feito, dá para se fazer um cesto. Vou te dar um exemplo bom. Você já viu aquela cesta de café da manhã? Já viu? Já viu, né? Se você já ganhou, se você não ganhou, mas você já viu o cesto de café da manhã. O cesto era semelhante àquilo ali. É lógico que aquele tipo de material é diferente do que é utilizado aqui, já que estamos no período, muito antes da indústria. Então eles utilizavam coisas que eles viram que davam certo e coisas que flutuavam. Então eles têm a brilhante ideia de começar a confeccionar. E aí eles vão colocar algo muito particular e muito peculiar, que é o betume. Quando você olha Gênesis 6, você vai ver que o betume é utilizado na Arca de Noé, tanto por dentro quanto por fora. Gênesis 6,14. A ordem de Deus é que o betume é um material de liga, um material muito inflamável, um material impermeabilizante, como você vê que é colocado em laje de casa, dentro de piscina. É colocado esse material para que a água não entre. E aí ele coloca o pinche, que é basicamente o que você vê para colocar no asfalto, tá? É óbvio que naquele período era diferente, era algo muito mais bruto, mas é mais ou menos o que você vê que é colocado em asfalto. Para quê? Para que o barco flutuasse. Aquele cesto tinha que flutuar, porque a ideia, mesmo lançando o menino no rio, para que ele não morresse pela mão dos egípcios, ele tivesse alguma esperança de alguém encontrar ele mais embaixo, alguém ver mais à frente, pegar o menino. Mas a ideia dos seus pais é que ele fosse salvo, não que ele morresse afogado no rio. E aí é colocado no meio, do largo. E quando você vê castiçal à beira do rio, é como se fosse uma grama à beira do rio. É um tipo de grama. É basicamente uma grama que é colocada, fica em volta do rio. Geralmente ali na caatinga, no mangue, sempre tem um pouquinho. E é colocado ali para esconder o menino. Não era colocado o menino para o menino ir embora de rio abaixo, era para ele ficar ali bem escondidinho. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus para o povo precisava seguir o seu curso. Porque assim como o povo foi preso e viveu como escravo, eles precisavam ser libertos. E o libertador precisava chegar no seu objetivo. E aí no versículo 4 diz assim, e a irmã do menino, que é a Miriam, que você vai ver mais à frente,
E a irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Você vê que eles não jogam o menino a ermo. Não se coloca o menino no rio para ele morrer. É colocado o menino ali para que ele fosse salvo, mas ficam olhando de longe para ver se o menino não vai virar no cesto, ele não vai se mexer, porque criança se mexe muito, não é? 3 meses, será que se mexe muito também? Se mexe demais. Ainda mais colocada num cesto, ouvindo barulho de água, frio. A criança está se batendo, então ela fica de longe observando. Ela fica ali de longe olhando para ver se vai acontecer alguma coisa. E aí, no versículo 5: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no castiçal, enviou a sua criada e tomou. Você vê que há uma grande controvérsia sobre a questão dos fatos, porque algumas pessoas defendem que aonde a filha de Faraó foi é na parte alta do rio, que eles não desciam até a parte mais baixa onde ficavam os hebreus. E aí algumas pessoas defendem que o cesto subiu rio acima, E aí, assim, são controvérsias e são fatos, históricos, segundo a geografia. Nós ficamos com aquilo que a Bíblia nos conta. Diz que o cesto chegou no seu objetivo. Se foi em cima ou se foi embaixo, não é algo tão relevante. O que prova é que Deus estava no controle de tudo, aonde apresenta Moisés a uma criada que consequentemente vai apresentar a filha de Faraó. E aí você percebe que o que Deus faz é tão perfeito que a ordem veio de cima para matar a criança, mas quem coloca a criança para dentro também vem de cima. Não é uma hebreia que leva Moisés para a filha de Faraó, é uma criada, é alguém que está próximo, alguém que teria que obedecer a ordem lá do rei, alguém que teria que obedecer a ordem do rei e não pegar nenhuma criança hebreia, porque é a filha de Faraó que vai levar a destruição do Egito naquele período para dentro de casa. E aí, continuando no versículo 6: abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele e disse: esse menino é o quê? Dos hebreus. Agora preste atenção num fato. Quando ela pega o cesto, ela vai ter a curiosidade de ver como é que é a criança. Só que quando ela olha para a criança, automaticamente ela enxerga que aquele menino não é um egípcio, porque havia uma diferença muito grande de um egípcio para um hebreu. Quando você olha no Oriente Médio, você vê que geralmente, os árabes, eles parecem de um jeito, e quando você olha os egípcios, eles parecem um pouquinho de outro. Hoje, devido à mistura, não dá para identificar muito, mas o egípcio, eles eram bem diferentes. O egípcio era bem mais voltado para o lado ali, como se fosse um pouco mais próximo do índio, não muito igual, mas um pouquinho mais próximo. E aonde o árabe era aquele que tinha aquela cara redonda, o rosto redondo, então a feição era diferente. Quando ela olha para o menino, automaticamente ela identifica que não é um egípcio. Ela olha para o menino e ela vê que não é um egípcio, e é um hebreu. Só que a ordem não foi dada velada, a ordem foi dada aberta e explícita. A ordem que Faraó dá não é uma ordem obscura, ou podemos dizer assim, não foi dita num grupo do WhatsApp, só para mim e para você. A ordem passou em rede nacional, como se passasse no Jornal Nacional, como se estivesse em todas as redes sociais. Por exemplo, quando tem aumento de combustível, ou melhor, o aumento do café, você ficou sabendo? Sim ou não? Não ficou sabendo? Ficou, revoltado, mas ficou sabendo, não ficou? Ou não foi? O cafezinho de manhã já ficou caro. Quando aumentou o azeite, você ficou revoltado, não ficou? Mas como é que você ficou sabendo? Primeiro você viu no mercado, caríssimo, mas você viu a notícia. Na sua cabeça, quando você fosse no mercado de novo, você saberia que pelo menos R$50 era para o azeite e 40 para o café, não é? Quando aumentou a carne, lembra quando aumentou a carne? R$60 o contrafilé, irmão. Foi ovo até o fim, não foi não? Foi frango, não foi? Sardinha, não é? Irmão, quando a carne ficou cara, todo mundo ficou sabendo. O decreto dado lá em Brasília, do aumento das coisas, todo mundo ficou sabendo. Não teve uma pessoa que escapou disso. Ah, eu não gosto de carne, tudo bem, mas outras coisas ficaram caras. O arroz, o óleo que passou de R$10 algum período atrás. Então, essas informações dadas pelo governo
vão chegar a todas as pessoas que estão debaixo desse governo. A ordem de não pegar meninos e que os meninos morressem estava sobre todo o Egito, aonde também a filha de Faraó se engloba nisso. E mesmo sabendo de tudo isso, ela olha para aquele menino formoso e tem compaixão do menino. Quando você olha com paixão, ela sente pro menino pena. Poxa, vou deixar esse menino morrer, ele é tão bonitinho. Lembra do Moisés que eu falei no início? Tão bonitinho, ele não pode morrer, né? Se você vê um bebê numa caixa de sapato, você fica desesperado, né? Ou não é assim? Não, crente. Está ali no ponto de ônibus esperando o ônibus de braço cruzado. Daqui a pouco você vê uma caixa se mexendo, você já começa a olhar assustado, né? Quando você abre a caixa, tem uma criança. No seu coração, automaticamente, meu Deus, não é? Se você não tiver muitos filhos, a primeira coisa que você quer adotar, não é? É automático. Você olhar para uma criança jogada, a primeira coisa que se quer é pegar aquela criança para si e cuidar daquela criança. Você vê muito em noticiário policiais que acham criança jogada no lixo. Você já viu em lata do lixo? Os policiais choram na entrevista. Você vê que mesmo aquele homem todo, rígido, ele se compadece, porque a criança tem esse poder de fazer as pessoas se compadecer. A vulnerabilidade de uma criança é algo que mexe conosco, porque uma criança ela é indefesa. A criança como é que essa criança se defende? Não tem como se defender. A criança não consegue comer sozinha. Todo esse sentimento veio sobre a filha de Faraó. Ela olha para o Moisés pequenininho, ela vê, essa criança aqui, ela vai morrer. No coração dela queima aquela vontade, o desejo de tomar aquela criança e falar: essa criança precisa de um lar, precisa de alguém, porque ela está olhando para um lado, olhando para o outro, não tem ninguém responsável por aquela criança. Ela fica com aquele sentimento de que essa criança precisa de um lar, precisa de alguém, porque Moisés não está o pai e a mãe do lado. Arã e Joquebede estão longe de Moisés, que no futuro você vai ver que os nomes deles aparecem. Só tem a Miriam olhando Moisés de longe. Só tem a Miriam olhando Moisés bem de longe. Então, essa criança indefesa, se ficar aqui, ela vai morrer, mesmo sendo saudável. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, sua irmã de Moisés, tá? Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie o quê? A criança? Você quer que eu chame uma hebreia? Você quer que eu pegue uma hebreia para poder cuidar da criança até ela crescer? Porque como é que a filha do Faraó ia aparecer com o neném recém-nascido, nem grávida ela estava? O que você acha que ia acontecer com Moisés? Iria morrer, não é? A primeira coisa que iria acontecer com Moisés seria morrer. E aí a Miriam tem a ideia de sugerir a filha de Faraó. E aí a sugestão não é à toa. O que eu peço para vocês sempre é meditar naquilo que vocês ouvem na Bíblia. E sempre se perguntar por que cada palavra foi colocada aqui. Por que cada coisa foi colocada aqui? Por que essa sugestão? Por que ela fala isso? Uma das coisas que você vai aprender é que o leite materno tem várias coisas, nutrientes, não é? Mas Deus não queria que Moisés fosse alimentado por uma egípcia. Porque será que não tinha ninguém egípcio lá que poderia amamentar Moisés? Poderia. Mas a ideia de Deus não era que Moisés tivesse esse tipo de contaminação, porque ele já não vem de uma linhagem egípcia. Amém? Ele não vem de uma linhagem egípcia. Ele também não vai ser alimentado por uma egípcia. O início da sua formação, ali aproximadamente até os 2 anos, ele é criado por uma hebreia. Porque, eu não sei se você sabe, você acha que Joquebede ficou feliz de deixar Moisés no rio? Você acha que ela ficou feliz? Imagine você que teve filho, pegar o seu filho com 3 meses e colocar num abrigo para adoção. Como é que seria o seu coração? Você acha que Joquebede está feliz com isso? Mas o Deus de Israel, o Deus do Abraão, Isaac e Jacó, e o Deus que falarei com Moisés mais à frente, também teve esse cuidado, não somente para que Moisés não se contaminasse, mas preservando também a sua mãe, para que ela tivesse um pouquinho mais de tempo também com seu filho, já que você não vê uma resistência da filha de Faraó nessa sugestão de ideia.
Que a Miriam pergunta: você quer que alguém da Hebreia crie a criança? Quem é que seria a melhor pessoa a criar Moisés nesse período? Sua mãe. Só que aí ele já estaria debaixo dessa autoridade. Não, pode criar. Que aí é o que continua, versículo 8. Respondeu a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou quem? A mãe do menino. Ela apresenta de volta para a mãe: a filha de Faraó deixou a senhora criar o Moisés por um tempinho. Deixou criar por um tempinho, ficar com ele durante um tempo. Ela sai para que o menino tivesse a oportunidade de ter ali o início de uma formação, porque tirar o peito de uma criança de 3 meses pode ser altamente danoso, ou não? Não é? Porque se você não der peito, o NAN está aí a mais de R$100, né? Não é? A latinha de NAN está a mais de R$100, não é? Aí tem NAN 1, 2, 3, irmão. Se você nunca teve a curiosidade, quando você for na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça, dá uma olhadinha lá atrás para você ver quanto que é a lata de NAN. Dá só uma olhadinha para você ver. Imagine naquele período que não tem NAN. Não tem esse tipo de comida. Então, se a criança não é amamentada pelo leite materno, ela vai crescer fraca e cheia de doença. Lembrando que nesse período não tem a medicina como hoje. Então, Deus cuidou de Moisés não somente no seu nascimento. Deus cuidou de Moisés quando ele era pequeno, para que ele crescesse forte, tivesse vigor. O cuidado de Deus para com esse homem foi esplêndido, tanto na sua linhagem, quanto na sua alimentação, tanto na sua formação inicial. E assim Miriam vai e leva de volta o menino para a mãe. E aí no versículo 9: então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria, que eu vou te pagar um salário. Você vê que ela não é mãe do menino, mas ela quer ajudar nos custos, como se fosse mãe. E você vê que automaticamente ela já pegou afeto pelo menino. Você está conseguindo entender? Ela já pega uma afeição pelo menino. E eu vou te explicar depois o porquê. Ela pega uma afeição pelo menino que ela vai pagar para o menino ser cuidado. E aí, continuando, a mulher tomou o menino e fez o quê? O criou. Ela cria o Moisés. Ela vai criando mais. Agora vamos explicar algumas coisas que acontecem no texto. Você vai ver que ela tem o primeiro contato com Moisés e 2 anos depois ela vai ficar com o menino. Você vê que ela continuou cultivando aquele sentimento materno de cuidar do Moisés, mesmo sem ter o Moisés, que ela vai pagando, ela vai custeando, ela vai criando vínculo com Moisés, porque isso era necessário. Moisés não poderia entrar lá no Egito como escravo. Moisés não poderia entrar. Como eu disse para vocês quando nós pregamos sobre a reforma, o propósito de Deus colocar o Moisés lá é que tinha que vir de cima, porque o impacto precisava ser grande. Ele era um menino que precisava ser criado na cultura egípcia, nos preceitos egípcios. Ele precisava ser cuidado em toda a formalidade egípcia para ele aprender como é que funciona. Ele precisava entender como é que seria essa questão egípcia. Ele precisava ter toda essa ciência para que chegasse lá na frente ele conseguisse ter um contraponto para o povo hebreu. E aí no versículo 10 continua dizendo assim, sendo o menino já grande, trouxe a filha de Faraó, o qual ela criou como seu filho, ou passou a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés, porque disse: das águas o tirei. Você vai ver que depois que passa um período, ela volta lá com o menino e cumpre a promessa. Ela leva lá o Moisés depois de grande, e a filha do Faraó começa a criar um menino. E aí o Moisés já começa a vestir a roupa egípcia, começa a ter o estilo egípcio. Mas o nome Moisés para os egípcios era filho de, ou filho, ou como a filha do Faraó interpreta, tirado das águas. Mas para o povo hebreu o nome Moisés soava como tirar, ou arrancar alguma coisa. Então tinha uma grande diferença do nome quando era ouvido ou dito pelo egípcio e quando era um hebreu. E aí uma coisa você precisa prestar atenção: Moisés foi criado no Egito. Moisés passou muito tempo no Egito, mas você percebe que Moisés não se sentia parte do Egito, que é o que vai acontecer no versículo seguinte. Moisés é criado na cultura, na língua, criado para ser guerreiro, porque naquele período também era um período de guerra. Então Moisés é criado em tudo isso.
Deus faz com que Moisés aprenda toda a cultura egípcia, mas para que ele não seja impregnado com isso, mas para que ele entenda, quando ele chegasse fora daquilo ali, como que as pessoas iriam reagir com tudo isso. Porque aí no versículo 11, continua aí: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, ou os carrascos, e viu que certo egípcio espancava um quem? Um hebreu. Um de onde? Do seu povo. Você vê que Moisés é criado nesses preceitos. Moisés é criado como egípcio, porque Moisés é criado como um príncipe. Moisés é criado com tudo que o Egito pode oferecer. Tudo que o Egito tinha, Moisés tinha acesso. Mas o seu coração, o seu sangue não era egípcio, porque ele vem de duas pessoas da linhagem levítica. Ele é amamentado e ele sai de casa depois que ele já tem um pouquinho mais de entendimento. Por mais que ele fosse criado no Egito, ele não era egípcio. E lá na frente, o seu coração hebreu, o seu sangue hebreu vai falar mais alto. Ele está vendo um hebreu apanhando, no coração dele começa a arder. Isso não pode. Isso é uma injustiça. Ele começa a ter no coração dele esse sentimento, fala: eu preciso fazer alguma coisa. E aí, versículo 12: e olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, ele fez o quê? Matou o egípcio e escondeu, aonde? Na areia. Moisés olha o egípcio batendo, maltratando o hebreu, e a ação dele, a Bíblia não diz se ele tentou conversar, tentou convencer, parar de bater. E essa informação não tem na Bíblia, mas o que a Bíblia nos remete é que ele mata o egípcio. E como ele sabia qual era a pena para quem fosse um homicida, ele cava um buraco e enterra o egípcio aonde? Na areia. É óbvio que essa história da morte do egípcio se torna um gatilho para Moisés sair do Egito, porque se ele fica ali seria condenado. É um gatilho para que ele saia desse período. E aí, olha só, se eu perguntar para você, alguma coisa você tem do seu passado que te faz sentir dores e é terrível na sua memória, que você olha para falar assim: não, para esse local nunca mais eu vou voltar, que para lá, se eu voltar, é só dor e sofrimento. Não tem não? Ô crente, ou tu já veio para cá crente? Impossível, né? Moisés tem uma mancha no passado que é um homicídio, que é algo gravíssimo, tanto naquele período quanto hoje. Ele vai ter uma mancha, mas por mais que ele estivesse tentando fazer o bem, foi um homicídio, e isso era altamente danoso para a sua vida. E aí, versículo 13: e saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa em matar-me como mataste o egípcio? E temeu Moisés, pois, e disse: com certeza o quê? O descobriram. Você vê que Moisés é como um bom samaritano, porque ele matou o egípcio para proteger o hebreu. Ele matou o egípcio para proteger ali o hebreu, para que ele não morresse. Mas, ao invés daquele que foi protegido ser grato, lá na frente, quando Moisés vai tentar apartar uma briga, a primeira coisa que eles jogam na cara é o quê? Mas você é juiz agora? Você quer fazer o quê? Quer matar como você matou aquele egípcio? Você vê que Moisés, por mais que achasse que estava passando despercebido, eu matei e enterrei, nada aconteceu. Irmão, corpo enterrado em cova rasa, uma hora vai aparecer, não é? Você já viu aqueles filmes de terror, né? Como na época que dos mais antigos aqui viram o Thriller, né? Todo mundo viu, foi sensação, que os mortos saíam das tumbas. Você vê que eram tumbas rasas, não é? Ou pessoas que são enterradas em alguns locais, daí um tempo aparece uma ossada. Quando você viu na última operação agora no Alemão, quando entraram na mata para resgatar os corpos, o que mais tinha lá era ossada de pessoas que foram mortas e foram jogadas lá ou enterradas em covas rasas. Porque uma hora, por mais que você enterre alguma coisa, ela vai aparecer. Quem está me ouvindo, diga amém. Moisés enterrou o corpo, está enterrado, ninguém viu.
passou despercebido. Mas mais à frente, quando começou a bater ali, né, vamos conjecturar o vento, começou a aparecer a mão, né, a ponta do pé, a cabeça. E Moisés, diante de tudo isso, ele teme, porque ele pensa que descobriram. Se eu ficar aqui no Egito, vão me matar, porque eu acabei de matar um dos meus amigos, dos meus companheiros. E aí, versículo 15. Informado desse caso, procurou o faraó o quê? O faraó quis fazer o quê com Moisés? Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e teve na terra de Midian, e assentou junto a um poço. Moisés, ele sabia o que iria acontecer, porque Moisés conhecia faraó, tá, gente? Moisés sabia quem era faraó, tá? Você acha que ele nunca viu algum homicida perdendo a cabeça na frente dele? Você acha que ele nunca viu um homicida sendo cerrado ao meio, tendo uma espada lançada no peito? Moisés é criado na cultura egípcia para conhecer bem como que seria as decisões dos egípcios. Quando ele olha que descobriram que ele matou alguém, ele tem que ir embora, porque se ele ficar, ele vai ser penalizado. E Faraó, quando escuta, a primeira coisa que ele quer fazer é matar o Moisés, independente se ele fosse seu sobrinho. Não importa se é meu sobrinho, porque o Egito não vai abraçar ninguém. Lá no Egito, se você errar, eles vão te matar. Tá me ouvindo aí, crente? É o Egito, tá? O Egito não existe anistia. Misericórdia é aqui dentro. Lá fora, se você errar, é morte. Só que muitos pensam que o Egito é o melhor local para viver. Só que Moisés provou isso na pele, que lá no Egito dá para viver por um tempo, eternamente não dá não. Porque uma hora, quando você errar lá, a primeira coisa que eles vão fazer é isso aqui, ó. Versículo 15. Informado desse caso, procurou o faraó o quê? Matar Moisés. E aí Moisés só tem uma opção. Qual é a opção de Moisés? Fugir do Egito. Porque se ficar, a morte é certa. E isso prova de maneira clara e evidente que no cristianismo, o ideal é quando alguém cai e erra, nós não vamos ser coniventes e abraçar o erro, mas vamos abraçar a pessoa para que ela tenha uma oportunidade do arrependimento. Mas no Egito não existe isso. No Egito é bateu, levou, não é? No Egito não funciona assim. O faraó, o líder do Egito, para ele, se você errar lá fora, ou se você causar algum mal, você merece morrer. Porque o único que dá vida e vida com abundância é Deus. É só em Deus que existe vida. No Egito é só morte. E você olha para o cenário, Moisés tem que ir embora. Ele vai até a terra de Midian e senta num poço. Versículo 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Moisés fica ali em Midian e olha que tinha um sacerdote com 7 filhas que vinha tirar água do poço. Lembrando que isso era um trabalho masculino, mas por não ter homens suficientes naquele período e naquele local, quem fazia o trabalho eram as mulheres. E as mulheres vinham dar água ao rebanho de seu pai. Versículo 17. Então vieram os pastores e a enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e o quê? As defendeu e deu de beber ao seu rebanho. Você vê que o sangue de Moisés era um homem protetor e libertador. Moisés tinha no seu DNA isso. Moisés não era aquele homem covarde, porque ele vê um hebreu apanhando, ele vai lá e mata o egípcio. Ele vê 2 pessoas brigando, ele separa a briga. Ele vê que as mulheres estão sendo oprimidas pelos homens, porque ela é muito menosprezada, ele vai lá e defende essas mulheres. Ele defende as mulheres, ele defende porque ele entende que elas não conseguiriam se defender sozinhas. Você vê que em Moisés tem esse sentimento de defensor, porque Moisés é colocado na Bíblia como um tipo de Cristo. É lógico que ele tem ações que o tornam antitipo no futuro, mas esse libertador que viria do povo não era somente um libertador para se aparecer diante de Faraó. Em si tinha que ter característica de alguém que defenderia a causa do povo, porque é isso que Moisés faz. Ele mata um egípcio, ele defende os hebreus, ele defende mulheres que ele nem conhece.
Ele defende pessoas que não têm vínculo nenhum com ele. Ele defende pessoas que não fizeram nada de bom para ele. Porque Moisés entende que para o Egito ele não pode voltar mais. Se ele voltar, acontece o quê? O que acontece com Moisés? Ele morre. Moisés agora está provando essa liberdade longe do Egito. Moisés está desfrutando de uma liberdade longe daquele domínio opressor de Faraó. Porque lá é só segundo o que Faraó fala. E se fizer o que Faraó... Aliás, se não fizer o que Faraó ordena, a única penalidade que tem lá é morte. O sistema desse mundo, o governo desse mundo funciona do mesmo jeito. Aonde se você não se enquadra naquilo que as pessoas fazem, você é visto como careta, quadrado, não é? Não é não, crente? Se eu falar um negócio aqui para você acordar. Se os seus amigos, todo mundo bebe e você não bebe, você é visto como o quê? Me ajuda aí. Quadrado, né? Porque eles dizem assim, mas na Bíblia não diz que tem restrições sobre beber. Né? Diz para você não se embriagar. Não é? Aí você fala, não, mas eu não bebo não, é melhor evitar escândalo, sabe? Porque a bebida causa dissensão, como diz a Bíblia, né? Assim, para mim não dá, eu não tenho controle, eu já bebi muito. Mas na cabeça das pessoas, se você não bebe, você é o quê? Quadrado. Outro negócio bom aqui, para você se enquadrar. Se todo mundo conta uma mentira no trabalho para bater a meta, mas você não conta, você é visto como o quê? Quadrado. Não é não? Se todo mundo é falso, onde abraça pessoas que não gostam e dá tapinha nas costas, se você não faz, você é visto como o quê? Quadrado. Ou não é assim? Não é não? O modelo do Egito é dentro de falsidade, mentira, defraudação, engano, não é? Porque se você não faz o que eles querem, automaticamente você se torna um inimigo deles. E sendo inimigo deles, a única coisa que eles vão conseguir fazer contigo, ou tentar fazer contigo, é o quê? Te matar. Não é? Por exemplo, você vê que no mundo, quando as pessoas são invejadas, a primeira coisa que querem fazer com elas é o quê? É matar. Quantos casos famosos de pessoas que eram invejadas e morreram? Quantos? Inúmeros. Todo dia, se você abrir o jornal, tanto na emissora Globo, na Record, qualquer emissora que posta notícia, você vai ver que todos os dias tem um cara que morreu porque se envolveu com a mulher casada. Ou não tem isso não? Isso aí mata mais que a guerra, né? Isso aí mata mais do que a guerra, né? Nem a guerra do Iraque mata tanto quanto se envolver com mulher casada. Mas todos os dias tem alguém invejando alguém alguma coisa, todos os dias tem alguém que não se enquadra naquele modelo e é penalizado lá fora. Moisés entende que não dá mais para voltar. Ele viveu lá, foi criado lá, provou o Egito, mas agora não dá para voltar mais para o Egito. Ele está fora do Egito, vendo as coisas do Egito do lado de fora, mesmo não tendo nada. Por quê? Uma coisa vale a pena ressaltar: no Egito ele tem o quê? Tudo, não é? Ele tem tudo, ele é criado como príncipe. Você está vendo ele levar alguma coisa aqui? Você está enxergando ele levar alguma coisa aqui? Irmão, ainda que o Egito te dê tudo, se fora dele você tiver paz e Cristo, é o suficiente. Só que a dificuldade é abrir mão do que se tem lá no Egito. Ou não é assim? Pô, mas lá no Egito eu sou o cara. É. Aqui você vai ser mais um. Não é? Porque a Bíblia não diz que o braço não é melhor do que a perna, o dedo não é melhor do que o olho. Todos são iguais, cada um com a sua função diferente. Mas no Egito eu sou exaltado. Sim, aqui você é humilhado. O problema é que quando você vai para lá e sai, você fica olhando para trás e fica rapaz, mas lá, né? Lá eu tinha caminha boa para deitar, né? Lá eu tinha alguém que ficava com aquela, né? A banana assim, sabe? Lembra? Você já viu em filmes? Né? Ali, o Príncipe de Nova York, você lembra, né? Você lembra. Tá lá, ó. Que maravilha. Quero comer uva na mão. Quero beber, não é? E fora do Egito? É água do poço, irmão. Mas e a paz? E o sentimento que ninguém vai te matar? Você está conseguindo entender? Porque a história de Moisés tem aplicação para a nossa vida. Ele é um homem que abre mão de tudo.
tudo. Ele larga tudo, claro, por causa de Deus. Mas ele larga tudo, porque ele sabia que não tinha mais espaço para ele lá fora. Se ele voltasse lá, ele iria morrer. Depois ele vai se apresentar lá, mas aí já é no outro cenário. Mas nesse momento aqui, onde ele acabou de sair, se ele volta, já era. Por mais que lá ele fosse príncipe, e aqui ele seria mais um, era melhor ele ser mais um aqui, mas pelo menos ficar sã e salvo, do que voltar lá e tentar reivindicar sua postura e perder a cabeça. Continuando. Versículo 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água e deu de beber o quê? Ao rebanho. Você vê que quando Moisés sai de lá, Moisés não tem cara de hebreu, não é? Ou não é isso, gente? Tu não está lendo isso não? Não é? Que você acabou de ler? Quer ler de novo? Volta aí. 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Porque olha só, o trabalho, aliás, a eficácia de uma mulher tirar água do poço é uma, e a de um homem é outra. Porque vamos dar um exemplo aqui. As mulheres já tentaram pegar aquele galão de 20 litros d'água? Alguém já tentou pegar? Levanta a mão aí, crente, me ajuda aí. É leve? Não é não, né? Para colocar ali no recipiente, é difícil, não é? Para a mulher, é difícil. As mãos das mulheres geralmente são menores. Mulher usa muito creme nas mãos, não é? Escorrega. Mas, você olha o homem pegando ali, ó. As mulheres geralmente pedem para os entregadores colocar lá. O cara abre rapidinho, passa um álcool, o que ele faz em 20 segundos, às vezes a mulher vai demorar 1 minuto, que a mulher é toda metódica. Ela tem medo de cair água aqui, cair água ali, se cair um pouquinho d'água ela para, pega, não é assim? Então imagina as mulheres tirando água do poço. Elas não trariam o balde lotado de água, elas trariam uma quantidade menor, e uma quantidade menor leva muito mais tempo para encher, e consequentemente muito mais tempo para voltar. Quando seu pai identifica que elas voltam mais cedo, ele pergunta: alguma coisa aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu para vocês voltarem antes? E aí, elas falam para ele, versículo 18, parte B. Versículo 19, desculpa. Respondeu elas: um quê? Um quê? Olhando para Moisés, quando saiu, ele parecia o quê? Egípcio. Ele sai com o quê? Roupa egípcia, né? Dialeto egípcio, né? Ele falava as duas línguas, óbvio. Ele falava as duas línguas, mesmo uma língua tendo um pouco mais de dificuldade do que a outra, mas ele falava as duas línguas. Mas ele sai com o quê? Aparência de egípcio, roupa de egípcio, jeito de egípcio, mas o sangue, hebreu, porque ele defendeu as mulheres lá. O sangue era hebreu, a essência do Moisés era hebreu, mas ele sai com a aparência de egípcio, que é isso que elas falam: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda mais, ele não só livrou, tirou água e deu de beber ao rebanho. Ele não só livra as mulheres, ele tira a água, acelerando o processo. Então isso prova que Moisés, por mais que tivesse roupa de egípcio, parecesse egípcio quando sai de lá, a sua essência era de hebreu. Ele não poderia esconder a sua essência de protetor, defensor, libertador. E isso resplandece na vida de Moisés lá, quando ele mata um, quando ele defende os outros e quando ele defende as mulheres. Essa característica de Moisés vinha da sua linhagem e também do propósito no qual Deus o chamou. E aí, continuando, versículo 20. E aonde ele está? E disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e deu a Moisés a filha chamada Zípora, o qual deu à luz a um filho, e chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Você vê que quando o homem escuta, o sacerdote escuta: tá, mas o que vocês fizeram com o homem? Não, nós deixamos ele lá. Não pode.
Porque sem conhecer vocês, sem ter vínculo com vocês, ele fez isso. Imagine se tiver vínculo. Ele identifica que esse homem não é um homem comum, mas é um homem protetor, aquele que faltava para o trabalho, aquele que faltava para executar tudo isso. E aí ele chama o homem para que coma pão, para que ele tenha sim um local de moradia, para que ele tenha um alento. E não somente isso, ele dá a ele uma filha chamada Zípora, né? No qual dá à luz a um filho chamado Gerson. E aí ele diz: eu sou peregrino em terra estranha, eu abri mão de tudo por causa disso. E aí versículo 23, para encerrar o capítulo 2, diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel faziam o quê? Gemiam sob a servidão, por causa dela clamavam, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou o quê? A sua condição. Semana que vem a gente vai falar sobre esses outros versículos. Mas o faraó morre, o rei do Egito morre. Só que quando esse homem morre, o próximo que se levanta aumenta a cerviz, aumenta o trabalho e a carga, e o povo começa a gemer, porque já está chegando no período dos 400 anos chegar, já está chegando no final da trajetória do povo ali no Egito, e o povo começa a ser massacrado cada vez mais, e o homem, o libertador, aquele que precisava vir da alta cúpula, aquele que precisava ser criado no Egito, ter acesso ao faraó, porque não poderia ser somente um hebreu, precisava ser alguém que tivesse ter acesso a faraó, assim como eu disse para vocês na época do Martinho Lutero. Precisava de alguém que precisava ter acesso, alguém que precisava ter a cidadania, que poderia entrar no Egito, falar: eu sou Moisés, eu fui criado aqui dentro, eu sou filho, né, da ex-filha do faraó, da filha que era do faraó, aquele faraó tal, então sou eu posso acessar livremente. E aí você percebe que Deus pega alguém de um meio, de um outro meio, para colocar tudo isso na história e inserir esse libertador ali. Porque se vem de fora, ele não poderia entrar. Porque, por exemplo, hoje você não consegue, né, óbvio, entrar no Palácio Guanabara se você não conhecer ninguém lá dentro, não é? Eu vou entrar para falar com o governador. Vai entrar o quê? Você vai aonde? Não, pode ficar aí, irmão, não é? Eu vou entrar na LERJ para falar. Não, vai não. Eu quero entrar lá em Brasília para falar com o presidente. Falar, tá? Falar. Quero falar com o presidente. Você não tem acesso ao presidente. Para você acessar o presidente, ou você tem que conhecer alguém de dentro, ou você precisa ser o quê? Do meio. Se você não for do meio, você não tem acesso. Deus pega um homem dali do meio que tem acesso a tudo isso e levanta ele como libertador, mas faz ele passar por todo esse processo aqui, para ele ir lá no Egito não sentir saudade do Egito, ele ir lá somente para cumprir a sua função, que era libertar o povo, porque o povo já estava sofrendo demais na mão dos egípcios. Amém? Essa é a introdução da história de Moisés. Essa é o nascimento, a criação, a formação de Moisés. Aquilo que Moisés fez ganhou notoriedade. Aquilo que Moisés teve que abrir mão para chegar aonde ele chegou. E aí depois, na semana que vem, você vai ver a questão sobre o clamor e sobre a questão da sarça. Mas o que Moisés nos ensina é que, se você voltar para lá, o que será que está te esperando? É duro ouvir isso, mas é a realidade. Nós vivemos no Egito até quando deu, não foi? Lá, meu irmão, eles não vão te tratar bem. Eles podem te abraçar por aquilo que você pode render, mas quando você parar de render, você está descartável. E aí? Porque estamos lidando com pessoas que não têm sentimento, compaixão, empatia, é só interesse. O egípcio só pensa naquilo que o povo pode proporcionar, que é construir tijolos, casa, não é? Construir pavimentos. Para o egípcio, o hebreu é apenas um trabalhador escravo. Mas lá fora é diferente o tratamento.
Lá fora, que eu digo lá fora do Egito, né? Lá fora é diferente de tratamento. Então você percebe que Moisés não é como o povo vai ser mais à frente. Moisés sai do Egito no sentimento de que ele nunca mais voltaria para lá. Ainda que ele fosse lá, mas ele não iria lá para morar ou para viver lá. Ele iria lá cumprir a sua função, que era se apresentar diante de Faraó e libertar o povo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu procurei falar hoje mais direto, porque a história narra fatos, né? Então, não tem necessidade de se explicar coisas que são autoexplicativas. Mas era necessário você entender essa parte do Moisés, para você entender por que ele sai, em que cenário ele sai, com qual propósito ele saiu, com que sentimento ele vive lá. Porque mais à frente, quando você vê a questão da sarça, aí o negócio é muito mais profundo, que aí já tem outras informações. Então, esse capítulo inteiro, o final do 1 e o 2 inteiro, a gente consegue falar em pouco tempo, porque é uma história mais direta e corrida. Mas o que Moisés nos ensina é que lá no Egito não tem espaço para nós. Por mais que lá no Egito as coisas possam até ser boas para a carne, né? Fazem bem para a saciedade da carne, mas o peso e a consequência que ela nos causa é terrível. Eu hoje de manhã, na verdade eu li a semana toda e li bastante, mas não fiz esboço, porque eu já tinha lido as informações, já tinha gravado na mente, mas quando eu sentei ali para pensar sobre no que vertente seria a mensagem, quando eu li isso daqui eu falei, não, isso aqui vai ser meio pesado de falar, hein? Né? Porque o pastor me falou esses dias, você está colhendo as coisas que você fala. Eu falei, mas e aí, se não falar, quem vai falar? Não é? Porque há uns tempos atrás, tem até numa mensagem, não sei se foi aqui ou foi lá, eu falei sobre perdas e perdi. Mas se a gente não viver, a nossa palavra é o quê? Hipocrisia. Não é? Como é que eu falo para você de renúncia se eu nunca renunciei nada? Não é? Não é? Como é que eu falo para você de abrir mão se eu nunca abri mão de nada? Felizmente e infelizmente, a gente sente na carne. Não é fácil. Perder tudo de uma hora para outra não é fácil, mas respeitar o processo é muito satisfatório. Porque se Deus está te tratando, indica que você precisa ser tratado. Melhor do que Ele te deixar você fazer o que você bem entende. Moisés estava lá no Egito fazendo o que bem entende, até o momento que Deus falou, chega, é o momento de você sair daí. Pegou ele, tirou e começou a podar o Moisés. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, é verdade, meu Deus, que o Senhor chamou o seu servo Moisés, um homem que teve uma trajetória, Pai, difícil, um homem que já se inicia sendo ameaçado de morte por uma ordem de Faraó. Um homem, Pai, que passou por dificuldades, provações, sim. Foi criado na cultura egípcia, aprendeu sobre os egípcios, Pai, aprendeu sobre idolatria, aprendeu, Pai, sobre o que os egípcios adoravam e o que eles gostavam. Mas o seu sangue, Pai, a sua linhagem sanguínea era hebreia. O seu sangue, Pai, que corria nas veias, era de um homem que defenderia a causa do seu povo, o povo de Deus. E cumpriria, meu Deus, aquilo que o Senhor falou para o teu servo Abraão, que o povo serviria por 400 anos, mas que seriam libertos e voltariam para a sua casa. O Moisés, Pai, tem que tomar uma decisão terrível, que é abandonar tudo para não morrer no Egito. O Egito, Pai, vai nos chamar por diversas vezes, vai nos apresentar coisas, Pai, que são vistosas aos nossos olhos, mas precisamos entender, Pai, que lá fora o que nos resta é perder a cabeça. Que tenhamos na nossa mente, Pai, que o Egito já não é mais o nosso lugar, que o nosso local, Pai, é na terra que o Senhor nos prometeu. Perdoe, Pai, os nossos pensamentos. Perdoe, Pai, quando olhamos para o Egito e sentimos saudade dele. Perdoe, Pai, quando as nossas ações foram parecidas de um egípcio.
mas que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e da nossa alma. Que o Senhor nos ensine, Pai, que o melhor local sempre será no centro da sua vontade, mesmo sendo difícil, Senhor. Mesmo ainda, Pai, alguns pulando no Egito, mas nós cremos que todos que te pertencem, Pai, ouvirão a sua voz e abandonarão o Egito para sempre. Ajude, meu Pai, o teu povo, ajude os seus filhos e filhas a obedecerem a sua voz e a entender que lá fora eles nunca teriam chance. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Aprendemos com a sua palavra e obrigado por falar conosco nessa manhã. Nós cremos e concordamos, ó Deus, que o Senhor é o único que nos convence do nosso pecado. Expõe a sua justiça e nos mostra o juízo que está por vir. Nós agradecemos, Pai, por mais uma manhã na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.